Então, olha só, bacana demais ter você aqui hoje, te recebendo para me escutar mais uma vez. Eu estava aqui lendo A Festa da Insignificância, do Milan Kundera, livraço maravilhoso, que em breve eu vou postar alguma coisa aí para vocês sobre essa obra magnífica desse camarada, tá? Olha só, eu quero contar uma história para vocês hoje, para falar um pouco como é que nasce essa percepção da criatividade. Eu me lembro, por volta aí mais ou menos de 8 anos, 9 anos, no máximo 10, nós nunca fomos pobres, paupérrimos, a gente sempre tinha as coisas normais como todo mundo tinha, mas tínhamos também os coleguinhas, os primos, né, que eram pessoas um pouco mais abastadas, que tinham os melhores tênis, tinham um carro, com o passar dos anos tinha um telefone. Eu estou falando isso de 1979, início, antes de 1980, tá? Então 78, 77, 78, 79 e 80, para ser um pouco mais preciso. Então na minha infância eu tinha ali vários coleguinhas, mas eu tinha um colega que morava na frente da minha casa. Ele se chamava Clayton, e ele era um garoto, como é que se fala? Adotado pelos pais, né? Ele chamava Clayton, Claytinho. E era muito interessante esse menino, porque eu tinha melhores brinquedos, eu tinha a melhor performance de arrumar as coisas, e esse garoto, mesmo depois, na época, ele sempre era preterido, né? Ele era mais escurinho, ele era, se eu colocar uma expressão aqui que a gente usava na época, né? Ele é neguinho, ele é de cor, como se existisse isso, né? Esse aqui também é de cor, né? De cor branca. Mas eu sei que esse garoto, normalmente ele ficava preterido num cantinho. E ele tinha poucos brinquedos. E um dos brinquedos que ele tinha, a gente chamava de hominho. Eram uns bonequinhos desse tamanhozinho. Bonequinhos de homens, bonequinhos de carro, bonequinho de índio. Mas eu sei que eu ficava do lado da rua, do lado de cá, brincando cá com os meus brinquedinhos aqui. Mas parece que não era bacana, porque ele pegava o dele, ele fazia uns montinhos de terra assim, e aí ele coisava, e ele pegava dois hominhos, e os hominhos, você matou, volte. Aí ele criava umas casinhas, umas pontes, sabe, umas coisas bem bacanas. Eu ficava do outro lado da rua falando, por que os brinquedos deles são melhores que os meus? Com o tempo eu comprava o mesmo brinquedo, não adiantava nada. Aí um dia até que enfim eu consegui brincar com o Cleitinho, fazer mais amizade com ele, e eu descobri hoje, pensando nisso, gravando esse vídeo para você, que a criatividade na verdade estava na mente dele. A areia era a mesma, os hominhos eram os mesmos, os apaches, os índios eram os mesmos, as tribos eram as mesmas, mas ele dava a coloração à história, porque a mente dele fluía muito mais. Então a minha mente ali era muito crítica, era muito moldada, era muito institucional, e eu não conseguia ver para além do brinquedo. Então vai aqui a dica para você hoje, a partir dessa história com o Cleiton, tá? Às vezes vale apenas uma caneta, apenas um bloco em branco, às vezes apenas uma câmera comum como essa, um livro, papel e caneta à mão, e a sua mente consegue ir. Então o instrumento é o mesmo, o hominho é o mesmo, o índio, o apache é o mesmo, o apache aqui, a tribo é igual para todo mundo. Mas a mente criativa é aquela mente que deixa extravasar e consegue enxergar horizontes que ninguém viu. Daí a brincadeira de escrever fica muito mais prazerosa, muito mais bacana, muito mais maravilhosa, tá? Isso desmistifica de que aquilo que a gente chama de a grama do vizinho é mais verde. Não era. Era a falta de criatividade em mim que fazia a minha brincadeira ficar sem graça. Mas um garoto preterido ali, quietinho, que ninguém queria brincar, conseguia fazer sua mente viajar para setores da vida que a gente não conseguia fazer. Fica aí a lição hoje para a nossa escrita criativa, tá bom? Abraço para você e eu te vejo aí no próximo vídeo.